Olá, seja muito bem-vindo ao Social. Eu sou o Matheus e no encontro de hoje nós vamos entender o conceito de Web Components. A gente vai fazer uma explicação teórica e fazer um exemplo prático em Angular para a gente entender como funcionam os Web Components. A aplicação de Web Components no ecossistema da web é muito beneficente, tanto para a parte do desenvolvedor como para a parte de estrutura da web, porque fornece o conceito de modularização. A gente consegue modularizar aplicações web. Com isso, a gente consegue reaproveitar e organizar código, reaproveitar os módulos, os components no caso, aumentar muito a produtividade, isso fica muito mais, tudo fica muito mais simples e também, segundo algumas ferramentas, o desempenho melhora. O Web Components pode ser feito nativamente na web, mas é uma funcionalidade que vem muito presente nos frameworks front-end. Então, se você pegar lá o Angular, React, Vue.js, são todos frameworks que trabalham de uma forma bastante similar, tá? Salve as especificidades de um, de outro com relação à sintaxe, mas é tudo muito parecido, principalmente nessa parte do motor que funciona através de Web Components e mais algumas ferramentas extras. No caso, entender o Web Components vai facilitar e muito o seu aprendizado em um framework front-end, se é alguma coisa que você deseja no futuro. Web Components, então, consistem em diversas tecnologias web separadas, mas que agem simultaneamente. Para você ter uma ideia de como funcionam os Web Components, o que são os Web Components, a gente pode trazer a analogia dos widgets. A gente usa widgets no telefone, widgets, né, no caso, nos smartphones, que aí a gente pega e arrasta eles lá para a tela principal do nosso telefone, né? E aí a gente tem widgets de clima, de aplicações, e a gente consegue colocar onde que quiser, aonde que quer, né? Onde que nós desejamos e quantas vezes nós queremos. Não tem um limite de vezes. É mais ou menos dessa forma que funcionam os Web Components na estrutura da web. Porque pensa o seguinte, até então a gente vinha trabalhando com a visão tradicional. O que seria essa visão tradicional da web? Ela ainda funciona, é claro, mas de uma forma tradicional, mais antiga, o funcionamento de uma página web era nada mais, né, do que um arquivo HTML renderizado de uma forma estrutural. Eu coloquei ali em Cascade, né, que ele começa de cima a baixo, que o browser ele vai interpretar esse código HTML e vai renderizar para nós. Ok, mas seria um arquivo único, como aqui nessa nossa imagem. Tá? Quase como se fosse uma estrutura monolítica. Eu tenho um exemplo aqui do meu site Ubisocial. Se eu der um Ctrl U, a gente vai ver que vai ter o código do arquivo. Se eu der um Ctrl S para salvar, a gente vai ver que o nosso site nada menos é do que um arquivo HTML simples. Tá? Então, essa seria a estrutura tradicional da web. E aí a gente vai para a estrutura de Web Components, a visão de componentes, que aí o funcionamento é bem mais dinâmico. O funcionamento tradicional, a visão tradicional, ela é estática, é um arquivo com um código que o browser interpreta, renderiza, mostra o site. Aí na visão de componentes, o funcionamento ele é modularizado. A nossa página ela não é estática. A gente tem sim um arquivo HTML que o browser vai interpretar e renderizar. É assim que a web funciona, só que a gente vai importar, no caso, a gente vai pegar coisas externas, que são os componentes, e vai renderizar dentro dessa nossa página web, desse nosso site, desse nosso sistema, enfim, do arquivo HTML que vai ser renderizado pelo browser, tá? Aí as coisas funcionam de uma forma um pouco mais complexa, um pouco mais inteligente, digamos assim. Pensa comigo. No meu site Ubisocial, a gente tem vários elementos que muitas vezes são duplicados, que se eu mudar de página, se eu mudar de arquivo, tecnicamente falando, esses elementos eles vão ser repetidos entre
os arquivos da minha navegação, como por exemplo o menu de navegação, ó, ele repete. Salve uma especificidade ali da colorização das abas e tudo mais. Mas os componentes, eles se repetem. Aí qual que é a conclusão com relação a Web Components? A gente pode ter como lógica de que o menu de navegação ele pode ser tratado como um componente. E aí a gente pode desenvolver esse componente à parte e simplesmente quando eu chego na página principal do meu site, ali no caso o UbiSocial, eu não preciso reescrever esse menu de navegação, esse navbar. Eu simplesmente importo ele, importo o arquivo dele. É como se fosse um import de arquivo, é um dos conceitos do Web Component, é uma das tecnologias utilizadas em Web Components. A gente importa um conteúdo externo, a gente chama o componente só pelo nome, não por todo o código dele. E aí, consequentemente, chamando-o pelo nome, importando-o, todo o código dele vai ser renderizado pelo browser. O browser vai entender dessa forma, tá? E aí eu consigo fazer essa importação em vários arquivos, quantas vezes eu quiser, tá? Pensando no meu site, eu separei ali basicamente 3 componentes. O menu de navegação, que ele vai ser repetido entre várias páginas web. O título do meu site, ele pode ser mais um componente. E a lista de postagens, que a lista de postagens ela é dinâmica. Quando eu coloco um novo post no meu site, digamos assim, hipoteticamente, né? Eu vou colocar lá na base de dados e aí eu não vou precisar importar em cada vez que eu chamar a lista de postagens nas minhas páginas web, tá? Eu simplesmente crio um componente aonde que tenha o conteúdo em HTML mesmo, tá? Com as minhas postagens e eu simplesmente nas outras páginas chamo essa página web específica, eu importo ela, eu importo esse componente nessas novas páginas e automaticamente se eu mudar alguma coisa lá no componente, ela vai ser replicada na renderização das outras páginas, tá? É dessa forma que funciona. Eu coloquei aqui a analogia de um quebra-cabeça, como se cada componente fosse uma peça do quebra-cabeça, aqui nós temos 3 peças, e a página como um todo fosse a junção de várias peças do quebra-cabeça. Então, a partir de agora, comparando a visão tradicional com a de componentes, não é mais uma página aonde que a gente tem um arquivo HTML com todo o conteúdo. Na verdade, vai ser um arquivo HTML que chama páginas externas, arquivos externos, os componentes, tá? Mas é mais do que isso. De acordo com o Angular, cada componente possui 3 arquivos. Não é só um HTML que a gente puxa, que a gente importa, tá? Quando a gente importa um componente, faz o import dele, a gente está importando, na verdade, 3 arquivos, ou quando a gente cria um componente, né? A gente cria 3 arquivos consequentemente. Um arquivo de estrutura do componente, que é um arquivo HTML, onde que a gente vai definir a estrutura. Um arquivo de estilização do componente, que é um arquivo de CSS, um arquivo de CSS, enfim, basicamente CSS. E um arquivo de programação do componente, que a gente pode programar, trazer coisas mais dinâmicas ou até mesmo coisas mais avançadas, que é um arquivo JavaScript que muita gente usa hoje em dia já o TypeScript. Os frameworks eles basicamente usam o TypeScript. Tem um arquivo lá também de testes, mas não vem ao caso. O que importa são esses 3. Quando a gente cria um componente, esses 3 arquivos consequentemente são gerados. De estrutura, de estilização e de programação. Então é um componente um pouco mais complexo, que nos permite criar mais com ele. E quando a gente fala de Web Components, não tem como deixar de lado o DOM, Document Object Model, que seria o modelo de objeto de documento. O DOM é responsável por mapear o código do nosso documento HTML. Eu vou te dar um exemplo aqui do meu site, tá? Ele é um arquivo HTML e o HTML por si só ele tem estruturas alinhadas. Dentro de uma div a gente tem
uma UL, né, uma lista não ordenada, que porventura tem, consequentemente, tem seus itens, seus LZs, cada um tem um atributo class, um atributo talvez personalizado, um atributo ID, com seus respectivos valores, os conteúdos dentro dessas tags, dessas respectivas tags. O DOM ele tem por objetivo fazer um mapeamento. Então, se eu abrir aqui o console, a gente sabe que o nosso documento HTML ele é um document, tá? E para provar que o DOM ele faz esse mapeamento do nosso código, onde a gente consegue fazer algumas referências com o código e até mesmo manipulações, a gente pode puxar, por exemplo, o header, o head, né, o head. Aqui, ó, vou dar um enter e ele vai mostrar como ele fez o mapeamento do head, do meu head, no caso, o que está aqui, né? Entre a tag head, ele faz esse mapeamento, tá? Então, quando a gente fala de Web Components, o DOM ele tá ali junto e a gente consegue pegar, inclusive, não só o mapeamento da tag, como dos seus respectivos valores. E aí a gente tem as tecnologias em Web Components, como eu estava te falando antes, a questão de importar páginas HTML é o HTML Import, que é uma das tecnologias. A gente tem o Templates, que também vai em conjunto com o DOM nessa importação dos componentes, dos Web Components. A gente pode manipular para instanciar fragmentos de documentos com conteúdos idênticos, então é como no caso ali do Navbar, né? Eu consigo chamar quantos menus de navegação eu quiser, aonde que eu quiser, eu consigo fazer essa importação de uma forma mais dinâmica. A gente também tem o Shadow DOM, que seria uma DOM dentro de outra, tá? São estruturas alinhadas. Como eu te disse, a DOM, Document Object Model, tem por função fazer o mapeamento desse código, desse documento HTML. E aí, se eu tiver mais uma DOM dentro dessa, eu consigo especificar mais o meu mapeamento, consigo mais respostas, mais atributos, tá? De uma forma básica falando, né? Eu consigo permitindo assim melhor o encapsulamento, é uma DOM encapsulada na outra, tecnicamente falando. E aí a gente também tem questão de custom elementos, que são elementos customizáveis. Eu posso criar a tag que eu quiser de uma forma customizada. Por exemplo, eu posso criar a tag ubiSocial. A tag ubiSocial termina com ubiSocial. Não necessariamente só a tag, tá? Eu tenho essa possibilidade, mas aí eu consigo criar atributos, como por exemplo o atributo nome, né? O ubiSocial. O atributo idade, daí referenciar essa tag ubiSocial através da DOM. E a gente também tem os decorators, que aplicam os templates com base nos seletores CSS e JS, tá? O que eu estava te falando, que o componente, um web component, ele não é só um arquivo HTML, ele também tem um arquivo próprio de estilização própria e de programação própria. Eu não estou querendo dizer que essa estilização ela será global. Eu tenho meu CSS global, mas esse CSS aqui em específico ele vai estilizar o que tiver dentro desse componente. Tecnicamente falando, dentro desse documento HTML do componente, tá? É aqui a mesma questão com relação à programação, tá? E aí a gente vai dar uma olhadinha num exemplo prático, utilizando o Angular. A gente não vai entrar em detalhes em funcionamento do Angular, nem nada disso. A gente só vai criar um projeto Angular, a gente vai criar um componente chamado menu, um menu de navegação, e importar esse menu de navegação na nossa página principal, no nosso index. Só para a gente ver como funciona na prática a questão de Web Components. Se você não tem o Angular instalado na sua distro Linux e ela for uma distro baseada em Debian, esse primeiro comando aqui resolve o seu problema, tá? A gente já instala o Node.js, o NPM ele já está implícito no Node.js, mas eu acabei colocando ele aqui junto, e eu concatenei com o código de instalação do Angular, né? É só você executar esse comando ali em cima. E aí o segundo comando ele vai criar um projeto Angular, tá? ng new, nome do projeto. Você pode colocar o nome que quiser. Eu coloquei projeto teste. Eu vou vir aqui, eu acho que eu tenho uma pasta específica. Né? Vou colocar aqui cd testes. Eu vou colocar os meus testes aqui dentro.
NG New Projeto Teste, pode ser que ele peça para você concordar. Eu vou colocar CSS ali para questão de estilização. A gente consegue fazer coisas com SCSS, com SES e tudo mais, mas eu coloquei o CSS padrão ali para a gente usar de uma forma mais simples. Depois que o projeto for criado, ele vai mostrar aqui no Bash, no seu shell, a gente vai entrar nessa pasta do projeto e a gente vai executar o VS Code. Então é importante que você tenha um editor de código, de preferência o VS Code, que ele trabalha bem com relação a isso. A gente vai importar aqui os pacotes. Vale lembrar que quando a gente executa um framework, a gente cria um projeto, são criados vários arquivos. Mas a gente não precisa se preocupar com todos esses arquivos. A gente vai trabalhar só com uma pequena porção deles, tá? Geralmente é nessa forma que as coisas acontecem. Ó, vou entrar na pasta, aqui, CD, coloquei errado ali nos slides, CD, o nome do projeto, projeto teste. Eu vou abrir com o VS Code o nosso projeto, e aqui eu já posso fechar. Ok, perfeito. A gente está aqui então no nosso projeto, no VS Code. Como você pode ver, vários arquivos foram criados. O que nos importa aqui é a pasta src. E para quem inclusive desenvolve em Angular, esses arquivos muitas vezes não são considerados, tá? A gente mantém eles fazem parte do funcionamento do motor do framework, tá? A gente acaba nem mexendo muito neles, em algum ou outro, mas é pouca coisa. E a gente vai entrar nessa pasta app. Esse primeiro arquivo é component.html, ele tem um monte de código, eu vou apagar tudo, eu vou só colocar um H1 projeto. Ele é o arquivo index do Angular, tá? O componente app, tá? Ele é um componente app, é o componente principal, a página principal. Quando eu executar um projeto Angular e botar para rodar, vai ser essa página que vai ser aberta por default na inicialização do projeto, tá? E é aqui que a gente vai importar os componentes. Eu vou colocar duas linhas HR para a gente saber que dentro desses HRs vai ser aqui que a gente vai fazer o import do nosso componente criado, tá? Mas antes disso, a gente vai criar o componente. Existe um código específico, ng generate component, dentro da pasta componentes, o nome do meu componente. Eu vou colocar o menu Ubsocial. Você pode colocar o nome que você quiser, tá? Eu vou abrir aqui um terminal. Você pode vir aqui, novo terminal, e aí eu simplesmente vou executar. Com o generate, ele vai pedir ali para mim colocar o yes ou alguma coisa do tipo, e gerou. E aí a gente consegue ver que ele gerou uma pasta de componentes, e dentro a gente já tem um componente, tá? Que é aqui na verdade são duas pastas, tá? Pasta componentes, e dentro dela tem a pasta menu Ubsocial, que foi o componente que a gente criou. Dentro dessa pasta menu Ubsocial estão os arquivos do meu componente, como nós vínhamos falando antes, que o componente ele é composto não só de um arquivo HTML, mas também tem o de estilização, o de programação e, no caso do Angular, o de testes, que é esse de TypeScript laranjinha aqui, tá? A gente não vai se atentar a isso. Aí a gente tem esses arquivos. No arquivo HTML, eu vou abrir ele aqui, eu vou fazer uma coisa aqui, ele mostra um texto padrão. Eu vou colocar só uma tag P e vou escrever alguma coisa. Componente menu Ubsocial aqui, tá? Só para a gente saber que a gente vai estar dentro do componente quando aparecer esse texto, que aí quer dizer que é um conteúdo do componente. Se eu vim aqui no CSS, a gente vai poder colocar CSS para o nosso HTML do componente, tá? Então é específico, é fechado dentro do componente. Ok? Aí eu vou vir aqui no meu terminal novamente, vou botar um clear aqui só para limpar, e aí eu vou botar o código ng serve, que é para executar o Angular. O Angular ele é server-side, então a gente tem que executar em um servidor para que as coisas funcionem. Ele vai me dar um localhost na porta 4000. Eu vou deixar ele só gerar ali para a gente acessar o URL. E uma das tecnologias do Angular, desses frameworks, é o SPA, Single Page Application. Ele não deixa recarregar a página, ele faz tudo numa página só.
aqui, ó, 4.200. Ou com o Ctrl clique ele vai abrir então o nosso index, tá? O nosso app component. Eu vou aqui, vou voltar aqui então na nossa página principal. Se eu colocar um olá, você pode ver que eu não vou dar um F5, tá? Eu não dei nenhum F5, ele recarrega automático, tá? O Angular tem, assim como os outros frameworks, essa funcionalidade de não precisar recarregar, que a gente chama de SPA. Ok, e aqui dentro eu vou colocar o componente, tá? A gente vai importar o conteúdo daquele componente que a gente criou, do menu. Então, dentro dessas linhas, entre essas linhas. Como é que eu faço para importar um componente em alguma página do meu projeto Angular? Não necessariamente só na página index, tá? Qualquer página que eu quiser. Inclusive eu posso colocar componentes dentro de outros componentes, tá? Eu posso criar um outro componente e importar ele aqui dentro desse meu componente de menu, tá? Mas vamos pelo mais simples por enquanto. A gente cria então uma tag chamada app traço o nome do componente, tá? Qual que é o nome do componente? Menu UB Social. Tá? A gente vai fazer isso aqui. E aí você pode ver que ele automaticamente já colocou o conteúdo do meu componente na página principal. Então ele já importou o nosso componente. O que que acontece? Eu posso replicar isso aqui inúmeras vezes, tá? E em quantas páginas eu quiser, páginas diferentes. E ele vai gerar o conteúdo do componente. Aí que vem a questão de reutilização de código. Se eu colocar uma alteração aqui, ele vai ser alterado automaticamente em todos os locais que eu importar esse código. Por isso a questão de modularização. Aí esse componente ele pode ser uma imagem, ele pode ser uma lista dinâmica, ele pode ser, como eu te disse, um navbar, um menu de navegação, ele pode ser o que quiser, você pode fazer o que quiser. A ideia é tornar as páginas simples, tá? Para que você não fique reutilizando o código. Então, aonde que houver um local em que você vai concluir que existirá alguma reutilização de código, faça disso, na maioria das vezes, um componente web, para que você consiga fazer uma alteração em um local, ou seja, dentro do componente, e essa alteração seja refletida em todos os locais que você fazer o import dele, tá? Dessa forma, se eu quiser entrar no CSS do meu Web Components, a gente sabe que a gente tem um parágrafo ali, né? A gente pode dizer que todo parágrafo tem que ser vermelho. E aí automaticamente ele vai replicar essa alteração lá no meu componente, que consequentemente vai tornar essa alteração ajustável ali em qualquer lugar que eu for importá-lo dentro do meu projeto. Não necessariamente só nessa página index, mas também dentro do meu projeto como um todo, tá bem? Funciona desse formato, esse é o funcionamento de Web Components, é assim que um framework front-end funciona. A gente viu no caso do Angular, mas também vale para React, vale para Vue.js, não necessariamente com aquele código ali, naquela sintaxe, mas é tudo muito parecido. E por baixo dos panos é dessa forma que é feito a questão de Web Components. A gente também pode criar isso fora de um framework, de uma forma nativa na web. Mas aí exigem mais algumas especificidades mais avançadas para a gente fazer essa criação. De uma forma simples, o objetivo de Web Components é para ser simples, é dessa forma que funciona, é dessa forma inclusive que funciona um framework. Aqui só para te dizer, se a gente fosse na página de programação do TypeScript, a gente poderia colocar aqui um código e importar variáveis, fazer estruturas de repetição dentro do nosso componente. Então, o conteúdo ficaria bem mais dinâmico. Mais informações você consegue acessar lá no meu site ubsocial.github.io e um abraço e excelentes experiências com Web Components.